Hoje o Senhor tem uma mensagem muito especial para você. Pode ter certeza que a sua vida será transformada. Deus tem uma mensagem para alcançar o seu coração, porque a palavra é dele. Ele iluminou os profetas a escreverem. E eles escreveram, e aqui está a revelação divina. E hoje nós vamos estudar na palavra do Senhor um salmo. Abra sua Bíblia no Salmo 102. Este é o salmo que nós vamos estudar. Eu gostaria de ensinar algo para vocês. Na Bíblia nós temos 150 salmos, a coletânea de salmos. E quando nós vamos para um salmo, nós falamos salmo, Salmo 40, Salmo 53, Salmo 90. E quando nós queremos nos referir à coletânea por completa, nós falamos então salmos. Mas quando eu quero me referir a apenas um salmo, então eu falo salmo, no singular. Tudo bem? Então você pode abrir a sua palavra no Salmo 102. Eu creio que você viu o título deste sermão aí nas redes sociais. A oração mais comovente e dramática da Bíblia. Eu coloquei esse título porque este salmo me chama muito a atenção. Para mim é a oração mais comovente, mais dramática em que há nas Escrituras. E o livro de Salmos, os 140 salmos, 150 salmos, eles são divididos em pelo menos 9 categorias. O comentário bíblico adventista propõe que os salmos estão divididos em natureza, alguns salmos falam sobre a natureza, alguns são históricos e nacionais, outros são didáticos, outros são messiânicos, outros são penitenciais, outros são maldições, outros são orações, louvores e adoração, outros são salmos de peregrinação, que o povo estava peregrinando para a Nova Canaã, e outros salmos são alfabéticos, que o salmo começa com a primeira letra do alfabeto hebraico e vai até a última letra do alfabeto hebraico, ou senão acrósticos. Então, tem 9 categorias dentre os salmos. E o Salmo 102, ele se encontra na categoria dos salmos penitenciais. O que é um salmo de penitência? Um salmo de penitência, ele apresenta um arrependimento profundo, uma dor, um sofrimento incalculável, uma tristeza insuportável. Este é um salmo de penitência. Há nas Escrituras somente 7 salmos de penitências. E eu quero mostrar para vocês e apontar aí para você poder marcar aí na sua casa, para depois você poder estar lendo. Os salmos de penitências, que são apenas 7, são Salmo capítulo 6, o capítulo 32, o capítulo 38, o capítulo 51, o capítulo 102, o 130 e o 143. São salmos de penitência, onde apresenta uma dor incalculável, um arrependimento, ou alguma angústia, tristeza em que o salmista está passando. Destes 7 salmos, 5 são de Davi, que Davi escreve após o pecado que ele cometeu com Batseba. Mas os outros 2 salmos são de outros salmistas, e o 102, ele é de um homem, um aflito, que não aparece o nome dele na Bíblia, mas há um título em cima deste salmo, onde diz assim, olha aí na sua Bíblia: oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Este é o único título que aparece nas Escrituras e nos Salmos que chama a atenção. Segundo os comentaristas,
Este possivelmente seja o salmo mais triste de toda a Escritura, sendo um salmo mais triste, inclusive, do que os do próprio Davi, depois que ele cometeu o pecado. E vocês vão compreender o porquê. Mas para mim, apesar dos comentaristas apresentarem e concordarem entre si que este é um dos salmos mais tristes, uma das orações mais dramáticas, emocionantes das Escrituras, para mim, é o salmo mais lindo e é o salmo que eu mais gosto. E eu quero convidar você a ler do verso 1 ao verso 2. Leia comigo. Ouve a minha oração, Senhor. Chega a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto, quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos, quando eu clamar. Responde-me depressa. Este salmista estava angustiado, triste, aflito, e ele olha para os céus e diz: ouve, Senhor, a minha oração. Inclina os ouvidos aqui para mim, quando eu clamar. Me responda depressa. Ele estava atribulado, angustiado, sofrendo. Este homem estava doente, possivelmente ele sofria de lepra. E ele estava ali naquela tristeza profunda. E ele começa a clamar ao Senhor. E ele faz uma repetição neste salmo. Ele diz: ouve a minha oração. Não esconda de mim o teu rosto. Inclina para mim os teus ouvidos. E aí ele diz: ouça o meu grito de socorro, ouça a minha tribulação, ouça quando eu clamar, e me responda, por favor, depressa. Isto me chama a atenção. Aquele homem estava orando ao Senhor para que Deus o respondesse de forma imediata. Você alguma vez já fez uma oração para o Senhor, pedindo para Ele que Ele te respondesse de forma imediata? Este homem estava no fundo do poço. Ele estava ali numa situação que ele não conseguia descrever. E neste momento da vida dele, ele decide abrir o coração ao Senhor. E ele fala abertamente para o Senhor: por favor, me responda depressa, inclina os ouvidos. Você consegue perceber esta cena de uma pessoa que está sofrendo muito? Talvez você recebeu o link desta live. Talvez alguém compartilhou aí no Face. E você entrou e está vendo neste momento este sermão. E você se encontra desta maneira, procurando respostas. E parece que Deus, até o próprio Deus, não está te respondendo. Você procura as pessoas para falar a sua situação, mas as pessoas também não dão atenção para você. Ellen White escreveu no manuscrito 19, em 1892, o seguinte: toda oração sincera que se faça vai misturada com a eficácia do sangue de Cristo. Se a resposta demorar, é porque Deus deseja que mostremos uma santa ousadia em pedir e empenhada palavra divina. Fiel é aquele que prometeu, jamais abandonará uma vida inteira rendida a Ele. Esta era uma oração ousada. Deus está pronto para ouvir as orações ousadas, aquelas orações abertas, com palavras sinceras, quem sabe até palavras desesperadas. Deus está ali para ouvir esta oração. Agora eu quero ler com vocês os próximos versículos, do verso 3 ao verso 11, e você verá a situação desesperadora deste homem, chamado por ele mesmo de aflito. Leia comigo, verso 3. Esvazeiem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasa vivas, como a relva ressequida está o meu coração,
Esqueço até de comer. De tanto gemer estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que eu bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expusestes para longe de ti. Os meus dias são como sombras crescentes, são como a relva que vai murchando. Esta era a situação daquele aflito. Ele estava fisicamente debilitado. As Escrituras nos dizem, ele narrando a situação dele, que os ossos dele queimavam como brasas vivas. Ele parecia um pássaro solitário. Ele estava angustiado, triste, abatido. Possivelmente este homem possuía uma lepra. Ele estava ali gemendo. E neste momento ele decide clamar ao Senhor. E ele faz uma comparação, uma analogia. Eu sou como um pelicano. Algumas traduções trazem a palavra pelicano, uma ave. O pelicano é uma ave que voa para lugares solitários. E por lá ele passa dias e dias sozinho. E aquele homem sozinho, em pele e osso, ele parecia um pássaro solitário no telhado, sozinho. Não tinha ninguém perto dele. O nome dele era zombado e escarnecido pelos seus inimigos. E aí ele conclui dizendo que a vida dele estava se acabando, como a erva que vai secando. Esta era a situação da vida daquele homem. Ele estava numa situação complicadíssima. Talvez você, que está me ouvindo neste momento, recebeu o link e se encontra no leito de um hospital. Ou quem sabe se encontra aí dentro da sua casa, num quarto, isolado da sua família, passando por um momento delicado. Talvez você se encontra, quem sabe, emocionalmente como aquele homem. Ele passava os dias triste, angustiado, como um passarinho solitário. De noite ele não conseguia dormir. Quem sabe você tem passado noites sem dormir. Os problemas que você tem passado emocionalmente ou na sua família tem feito com que as suas noites se tornem noites inclaras. Esta era a situação daquele homem e talvez seja a sua também. Talvez você está sofrendo fisicamente como aquele homem e precisa fazer esta oração ao Senhor de forma aberta. Eu não sei qual é a sua situação, mas Deus conhece o seu coração e Ele sabe o que você está passando. Este homem, ele continua a sua oração. Ele estava desesperado, pedindo para o Senhor responder ele depressa. E agora ele muda o foco da oração. No verso 12, nós estamos no Salmo 102. No verso 12, ele diz assim: Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu reino será lembrado de geração em geração. Tu, porém, Senhor, reinarás para todo sempre. O Senhor está entronizado no seu trono. De geração em geração, Tu és Deus. Ele muda o foco da tristeza e ele olha para o Senhor. E ele apresenta Deus entronizado, olhando para nós, que nos encontramos aqui no planeta Terra. E aí ele continua a sua oração a partir do verso 13, dizendo o seguinte: Tu te levantarás
e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão. O tempo é certo e é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos, as suas ruínas os enche de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor reconstruirá Sião, e se manifestará na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados, e as suas súplicas não desprezará. Ele agora coloca o foco no Senhor, e ele começa a narrar as ações do Deus Todo-Poderoso. Agora na sua oração, ele começa a dizer o seguinte: o Senhor vai agir. Você verá, se você marcar aí na sua Bíblia, ele apresenta 11 ações do Senhor. Ele diz: o Senhor levantará, o Senhor terá misericórdia de Sião. Ele muda o foco da sua oração. Ele começa a mostrar as ações de Deus. Deus vai se levantar, Deus vai ter misericórdia do seu povo. Este salmo possivelmente foi escrito no período do exílio babilônico. E aí ele está dizendo: Deus vai ter misericórdia do seu povo que está exilado. Deus mostrará compaixão para todas as pessoas do seu povo. Ele continua dizendo que Deus reconstruirá Sião. Jerusalém estava destruída, os seus muros estavam destruídos, o seu templo estava destruído, e ele estava apontando que Deus iria reconstruir Sião. E aí ele diz: Deus manifestará a glória que ele tem. Sabe, neste momento, o coração dele estava se apegando na grande esperança do primeiro advento de Jesus Cristo. Quando ele diz que Deus vai mostrar a sua glória, ele estava apontando para a promessa do Messias. Em João 1,14, está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do único do Pai. Ele estava apontando agora para Jesus Cristo, que a glória de Deus viria sobre o seu povo. E aí, a sexta ação que ele apresenta de Deus, que Deus responderá à oração dos desamparados. E ele não desprezará as pessoas que oram pedindo que o Senhor interceda por eles. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Você já parou para pensar a situação deste homem que ele está narrando? Ele estava doente. Ele diz que ele comia o seu alimento na cinza, sentado sobre a cinza. E quando ele ia beber algum líquido, as lágrimas escorriam e ele tomava as suas lágrimas juntamente com o líquido. Ele estava só pele e osso, debilitado, sozinho. Mas mesmo assim, aquele homem consegue orar por Sião. Mesmo assim, aquele homem consegue orar pelos reis da terra. Mesmo assim, aquele homem consegue orar pelas outras nações. Mesmo assim, aquele homem consegue orar pelos desamparados. E ele diz que Deus vai responder à oração dessas pessoas. Você já parou para pensar? É uma pessoa que está ali sobre um leito de um hospital, mas mesmo assim não perdeu a sua fé em Deus. E continua orando, e continua clamando, e não somente para si, mas continua clamando por outras pessoas, pela nação. Você já orou pelo Brasil? Hoje? Você já orou pelos reis da terra? Você já orou por Donald Trump? Você já orou por Bolsonaro? Você orou para os presidentes dos países do planeta Terra? Este aflito, mesmo passando por tantos sofrimentos,
ele ainda estava orando pelas nações e pelos presidentes daquelas nações. E dentro daquelas nações, ele estava apontando que Deus responde à oração dos desamparados. Deus vai responder a sua oração. Aquela oração que você tem feito diariamente ao Senhor. Quem sabe pela conversão de um ente querido seu. Quem sabe por Deus restituir a sua saúde ou a saúde de alguma pessoa que você ama. Eu não sei qual é o pedido de oração que você tem clamado ao Senhor, mas Deus lhe responderá. Ele continua a sua oração. A partir do verso 18, ele diz o seguinte: escreva-se isto para as gerações futuras, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor proclamando, do seu santuário, nas alturas o Senhor olhou dos céus e observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. Ele continua na sua oração, de forma espetacular. Ele começa agora a orar por outras pessoas. Ele ora agora pelas gerações futuras, mesmo estando debilitado, doente, enfermo, emocionalmente abalado. Ele ora por você. E esta oração deste homem aflito, doente, enfermo, nos alcança hoje, no século 21. Ele orou por você, para que Deus tivesse misericórdia de você. E ele continua apresentando as ações divinas. Ele, neste salmo, apresenta ao total 11 ações divinas. Ele diz: do seu santuário, nas alturas, o Senhor olhou. Deus olhou para a terra. E Deus está olhando neste momento para o planeta Terra. Deus neste momento está olhando para você, que se encontra aí na sua casa. Quem sabe se encontra aí na sua empresa. Ou quem sabe está na rua. Deus está olhando para você do seu santuário. E Ele observa toda a terra. E Ele inclina os seus ouvidos para ouvir os gemidos dos prisioneiros. E Ele também está disposto a libertar os condenados à morte. Deus olha para a terra. Deus observa o planeta Terra. E Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a sua oração e a minha oração. Como Deus é extraordinário, como Deus é magnífico. Ele está nos céus, mas Ele vê todas as coisas. Ele conhece as suas lágrimas. Ele conhece os seus momentos de tristeza, de aflição. Querido adolescente, querido jovem, quando você está passando por aquelas dores, sofrimentos, que as pessoas parecem que não compreendem você, a fase que você está passando. Ou quem sabe, durante essa semana, você tem sofrido emocionalmente. Aqueles problemas que vinham antes do período da pandemia, agora que tem aumentado, porque a família está junta, e vocês têm sofrido emocionalmente. Deus está olhando todas as coisas. Deus está olhando as coisas boas e as coisas ruins que são feitas no planeta Terra. Mas Deus também está olhando para os prisioneiros. E eu gosto de pensar, sabe, em 3 possibilidades de prisioneiros. O primeiro prisioneiro é um prisioneiro literal. É um prisioneiro que está ali na cadeia, preso. Este é o primeiro prisioneiro que Deus quer libertar. Eu creio que Deus quer ir além da liberdade aqui desta terra.
Ele quer libertar esta pessoa dos vícios, do pecado, das coisas ruins que ela fez. Deus quer conceder o perdão. O segundo tipo de prisioneiro são os prisioneiros emocionais. São aquelas pessoas que estão apegadas em seu passado, nas suas dores, nas suas aflições, nas suas angústias, e não consegue perdoar. Deus quer libertar você emocionalmente. Ou quem sabe você perdeu um ente querido há muito tempo, há vários anos atrás. Mas parece que você perdeu o seu chão. E você não consegue viver mais a sua vida de hoje, daquele dia em diante. Deus quer libertar você também, emocionalmente. Se você crê em Jesus Cristo, você tem que crer também na ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se liberte disso. Se liberte disso. E o terceiro tipo de prisioneiro é prisioneiros do pecado. Lá em João, capítulo 8, verso 34, está escrito: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E Jesus, no verso 11, ele diz assim: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O terceiro tipo de prisioneiro é o prisioneiro que está agarrado com um pecado, que acaricia um pecado, que não consegue abandonar um pecado. Querido jovem, este pecado que você esconde de seus pais, que os seus amigos não sabem, Deus conhece. Deus está olhando do seu santuário e conhece o seu coração e as suas ações. Querido esposo, este pecado que a sua esposa não conhece, Deus conhece. E Ele está disposto a te libertar deste pecado. Você é um prisioneiro, você precisa reconhecer isso. Mas Jesus diz para você neste momento, ou quem sabe você que está no mundo das drogas, eu não sei qual é o seu pecado, o seu problema, mas você conhece. Jesus olha para você nesse momento e Ele diz: vai e não peques mais. Jesus dá poder para nós vencermos os nossos pecados. E Ele morreu na cruz do Calvário para nos perdoar. Mas Ele diz a mesma coisa que disse para Maria Madalena: você é uma prisioneira do pecado, mas em mim há liberdade. E aí, este aflito no Salmo 102 diz que Deus liberta os prisioneiros. Que tal orar para o Senhor neste momento para sermos libertados do pecado? Ele continua a sua oração. Salmo 102. A partir do verso 23 agora. No meio da minha vida, Ele me abateu com a sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás. E serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos seus servos terão uma habitação, e os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Este aflito, ele me impressiona. Sabe por quê? Veja, este salmo, ele começou orando por ele mesmo,
pela situação, pela doença que ele estava passando, emocionalmente destruído. Mas ele muda, ele ora depois por Sião, pela sua nação, por Jerusalém, pelo seu povo que estava exilado, que precisava de liberdade. Depois ele ora pelas nações e pelos reis da terra. Ele vai aumentando a sua oração, ele vai alcançando outras pessoas. Depois ele ora pelos desamparados, ele ora pelas gerações futuras, ele ora pelos prisioneiros e pelos condenados. Ele ora novamente por Sião e por Jerusalém. Ele vai aumentando a sua amplitude na sua oração. Ele vai alcançando várias pessoas. Isto é impressionante porque aquele homem estava à beira da morte. Os seus dias iam secando como a erva do campo. Ele sentia que a morte estava à beira. E ele clama ao Senhor agora, neste momento, por ele mesmo. Senhor, por favor, não abrevie os meus dias. O Senhor que vive por toda a eternidade. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Sabe o que me impressiona? Que este salmo se encerra e não diz se Deus curou aquele homem, se ele curou ou se ele não curou. Sabe por quê? Este salmo, ele está descrevendo a sua história e a minha história de vida. Há pessoas que são curadas fisicamente. Talvez você, que está me ouvindo neste momento, tenha orado para que o Senhor te cure fisicamente. Eu não sei qual é o seu pedido de oração. Talvez você tenha pedido para o Senhor te curar emocionalmente. Se Deus quiser, Ele vai te responder. Mas talvez Deus deseja que você entregue a sua vida a Ele. Talvez Deus deseja que você faça como este aflito. Seja uma testemunha viva para as pessoas que estão ao seu redor, para os seus familiares. E talvez Deus não vai te curar fisicamente, mas Deus está te preparando para morar com Ele nas mansões celestiais. Este aflito aqui, são palavras fortes, não é verdade, pastor? Sim. São muito fortes, eu reconheço. Mas este aflito aqui, ele cria numa pátria maior, superior. Este aflito, ele cria como os homens que estão na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 13, onde está escrito o seguinte: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Aquele aflito, ele almejava uma pátria superior e uma pátria melhor. Nas suas palavras ele diz assim: Senhor, o Senhor é eterno e vive para todo sempre. De eternidade em eternidade Tu és Deus. O Senhor é Criador de todas as coisas. O Senhor criou o universo e firmou todas as coisas que há no planeta Terra e no cosmos. Ele tinha em mente Gênesis 1,
verso 1 e verso 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele cria no Senhor como Criador de todas as coisas. Mas algo me chama a atenção. Ele diz assim, ele faz uma comparação, ele faz uma analogia, ele diz o seguinte: olha, Senhor, o Senhor vai renovar todas as coisas, assim como a roupa que nós compramos, ela envelhece. O planeta Terra envelheceu pelo pecado. O planeta Terra está corrompido pelo pecado, manchado. E aí ele diz, mas tu os trocarás. Deus vai renovar o planeta Terra. Deus vai renovar todas as coisas. Ele se apegava a uma pátria superior, a cidade que virá. Sabe, aquele aflito que estava ali, chorando, sentado na cinza, enquanto ele ia beber algum líquido, as suas lágrimas escorriam e ele bebia as lágrimas juntos. Ele acreditava na mesma promessa que nós encontramos lá em Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 5. Vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, já não haverá mais pranto, luto, dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava no trono disse: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O aflito se apegava nestas palavras, que Deus vai renovar o planeta Terra, que Deus vai eliminar o pecado, o sofrimento do universo, a morte já não vai mais existir. Sabe este problema que você está passando neste momento? Deus vai eliminá-lo no novo céu e na nova terra. Esta é a promessa do Senhor. E sabe como este salmo termina? Termina de forma espetacular, impressionante. Olha só o último verso, o verso 28. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Os filhos do teu servo terão uma habitação. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para buscar vocês. Levarei vocês para o céu, e vocês terão o privilégio de morar comigo, num universo renovado. E ele conclui, mesmo aflito, angustiado, sofrendo, com dores, emocionalmente abalado, sozinho, solitário, como uma coruja, como um pelicano, como um passarinho solitário no telhado. Aquele homem, ele conclui com esperança. Ele almeja uma pátria melhor. E ele diz: Senhor, eu almejo o dia em que todas as nações, todos os salvos de todas as nações, das gerações futuras e da minha também, terão uma casa no universo restabelecido. Eu quero finalizar nesse momento lendo o último verso.
Isaías 65:17, está escrito o seguinte: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e o seu povo para alegria. Deus criará novos céus e nova terra. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Faça essa oração como este aflito orou. Deus seja louvado pela sua decisão, por você ter tomado a decisão de orar assim como este aflito orou. Neste momento eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração semelhante à deste aflito. Feche os seus olhos. Querido bondoso Pai, amado Deus, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ouça a nossa oração, ó Deus. Não desvie o teu rosto quando nós orarmos. Inclina os seus ouvidos aqui para o planeta Terra e nos responda depressa em nome de Jesus. Já não aguentamos mais tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia. Quantas pessoas, Senhor, que estão em cima de um leito no hospital. Quantas pessoas, Senhor, que estão passando por um isolamento social, porque estão doentes, estão contagiadas, infectadas. Senhor, quantas pessoas que estão sofrendo emocionalmente. Bom Pai, tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Tenha misericórdia das pessoas que estão sofrendo, bom Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor que está entronizado no alto trono, no santuário celestial, no céu, olhe para nós, inclina seus ouvidos, ouça a nossa súplica. Neste momento nós queremos entregar nas tuas mãos a nossa nação, o Brasil. Tenha misericórdia, Senhor, da nação brasileira, uma nação que precisa de Ti, uma nação que precisa reconhecer o Senhor como Deus, uma nação que há muitas pessoas corruptas, depravadas, que estão perdidas no pecado. Tenha misericórdia, Senhor, salva essas pessoas, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho que há poder. Nós queremos orar, Senhor, pelas outras nações do planeta Terra, pelos países. Nós queremos orar pelos presidentes. De maneira especial nós colocamos na Tua mão o nosso presidente. Senhor, ajude ele governar sabiamente. Senhor, neste momento nós queremos colocar nas Tuas mãos Sião, a Sião, a sua igreja. Tenha misericórdia do seu povo, Senhor, em nome de Jesus. Um povo que precisa reconhecer o Senhor como seu Salvador pessoal. Um povo que precisa fazer uma transformação radical. Um povo que precisa se levantar e pregar as 3 mensagens angélicas, que dentro em breve Jesus irá voltar. Senhor, nesse momento nós queremos clamar pelas pessoas que se encontram na cadeia, prisioneiros, porque cometeram algum crime. Tenha misericórdia deles. Senhor, nesse momento nós também queremos clamar pelas pessoas que estão condenadas à morte. No nosso país não há a condenação de morte, mas há países que há. Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas possam reconhecer o Senhor como Deus. Jesus disse que a gente não deve temer aqueles que querem matar o corpo, mas nós devemos temer ao Senhor, que tem o poder de condenar para a morte eterna. Tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. Nós queremos orar, Senhor, pelos desamparados.
Olha para essas pessoas, Senhor, aflitas, angustiadas. Nós queremos orar, Senhor, pela nova geração. Nós queremos entregar os nossos filhos nas Tuas mãos. As nossas crianças, os nossos juvenis, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Em nome de Jesus, Senhor, olha para eles com amor e com carinho. Tenha misericórdia deles, Senhor. E nós finalizamos assim como este aflito, colocando a nossa vida nas Tuas mãos novamente. Senhor, faça o Seu querer na nossa vida. Em nome de Jesus que clamamos. Amém, Senhor.